Boa tarde, tudo bem? Meu nome é André Kim, Sharon Rose Master da Atomy. Estou empreendendo já faz mais ou menos quase 4 anos e hoje estou aqui para compartilhar com você um pouquinho sobre a empresa. Qualquer empresa, ela tem que ter um diferencial. E uma das coisas mais importantes de uma empresa, ela se chama visão. Aqui vocês conseguem ver várias empresas, né, gigantescas. Algumas empresas elas nascem para vender muito. Algumas empresas elas nascem para crescer rápido. Só que pouquíssimas empresas elas nascem para durar. E quando a gente começa a ver as empresas gigantescas, a gente consegue ver que eles passaram por muitas crises, muitas mudanças. Eles passaram também por guerras até e tecnologias. E só que a gente consegue ver que ele tem um padrão tudo muito em comum. E é bem claro isso. Por trás de cada empresa gigante, né? Sempre existiu um líder visionário. Vocês conhecem essa pessoa aqui? Ele é uma pessoa muito famosa. Se chama Steve Jobs. Ele foi o fundador da Apple. Para quem tem iPhone sabe muito bem com o que eu estou falando. Maçãzinha mordida. Então, ele queria era mudar o comportamento das pessoas. Ele não era apenas um excelente executivo. Ele não pensava somente em lançar produtos. Ele pensava mesmo... Na verdade, ele acreditava, ele viu que as pessoas elas não compravam tecnologia. Elas compravam era simplicidade, experiência e identidade. Hoje, Steve Jobs ele não está mais vivo, ele não está mais para cá. Para quem não sabe. Mas a empresa Apple ainda continua gigante no mundo todo. Isso é o maior sinal de que a visão era verdadeira. Que a empresa ela continuou mesmo sem um visionário. Aí eles estavam me falando, nossa, mas iPhone, cada vez que lança um novo, ele não muda nada, só muda o posicionamento da câmera. Alguém pode falar assim. Mas vocês conhecem o Tim Cook? Ele é o substituto do Jobs. Tim Cook ele não era revolucionador de produtos como o Jobs. Tim Cook ele é um executor de visão. Fazendo isso, o que aconteceu? A empresa ela continuou crescendo, mantendo margens absurdas. Manteve o ecossistema, todo o padrão premium deles. Exatamente. Jobs, ele não construía produtos geniais. Ele construiu uma visão tão clara que, mesmo sem ele, a Apple ela continuou crescendo muito. Vamos mudar um pouquinho de área, de tecnologia? Esse é um pouco mais difícil de vocês saberem quem que é. Esse se chama Sam Walton. Ele é o fundador da Walmart. Exatamente. O Sam Walton ele não queria luxo. Ele não queria status. Ele queria era eficiência. Ele queria preço justo e escala. A visão dele era simples, só que muito clara. E quando a visão ela é muito clara, o que acontece? Ela vira um sistema. Não é à toa que o Walmart ele cresceu no mundo todo sem o carisma do fundador. Exatamente. E você tem que entender que a visão dele era tão clara, tão simples assim, que ficou até maior que ele. Exatamente. Mais uma última pessoa. Esse carequinha aí já foi um dos mais ricos do mundo. Ele se chama Jeff Bezos. Ele é o fundador da Amazon. Vocês conhecem a Amazon? Ele fez uma coisa que quase ninguém faz, que é abrir a mão do lucro imediato para construir o futuro. Isso aqui é muito difícil de fazer. A Amazon, durante muitos anos, ele não gerava lucro. Realmente. Mas, mesmo assim, ele manteve a sua visão e continuou firme para construir o futuro.
Eu lembro de que ele entrou numa entrevista muito legal. Aí o entrevistador ele falou pro Bezos, né? Ele falou: Bezos, como é que tá a Amazon? Tá crescendo bem? Como é que tá? Aí ele falou: ah, não, a Amazon está crescendo muito bem, está crescendo cada vez mais mesmo, subindo muito já o faturamento, tudo. Aí ele perguntou: 2 anos atrás, quanto era o lucro da empresa? Ah, ele falou: dezenas de bilhões de dólares negativos. Aí, então ano passado foi melhor, não foi? Então, ano passado foi mais do que dezenas de bilhões negativos. Aí o entrevistador ficou estranho, né? Falou: como assim? Você falou que a Amazon está crescendo e está muito bem, não é? Aí que entra o ponto. Ele era visionário para longo prazo, não para curto, como as pessoas imaginam, que é apenas lucro em cima do lucro. E mesmo sem ele estar presente diariamente lá no comando, a Amazon ela continuou crescendo. Realmente. Por quê? Ele implantou uma visão dentro da empresa. Ele implantou a visão dentro da empresa. Agora vocês conseguem perceber o padrão entre eles? É bem claro. Empresas comuns, elas dependem de pessoas. Só que empresas visionárias, elas dependem de princípios. E o verdadeiro visionário, ele não constrói uma empresa para depender dele. Um líder visionário, ele constrói uma empresa que funcione sem a presença dele. Agora eu quero trazer isso para a Atomy. Aquela hora vocês viram, né? Esse é o nosso fundador, Sr. Hangil Park. O Sr. Park ele não criou a empresa para ser modinha. Ele não criou a empresa para enriquecer poucas pessoas. E também não criou uma empresa que seja dependente de líderes estrelas. Ele construiu a Atomy com princípios bem simples: qualidade absoluta, preço justo, distribuição honesta, pessoas no centro, sistema bem justo, dessa forma. E isso é visão. E empresas sem visão, elas até crescem rápido, sabia? Mas empresas que com visão, elas duram muito. Duram demais. E a Atomy ela não foi construída para ser forte hoje. Ela foi construída para durar, né, muitos anos. Inclusive, o Sr. Park ele menciona que ele criou a empresa Atomy para durar mais de 100 anos. Até porque, depois vocês vão entender mais ou menos como é que funciona o sistema, ele te gera uma renda passiva de 3 gerações. E 3 gerações, se você fizer a conta, tem que durar mais de 100 anos, senão não tem lógica. A empresa tem que durar mais de 100 anos. Vocês conhecem alguma empresa que durou mais de 100 anos? É bem raro, né? É porque a visão não foi tão forte. Agora deixa eu falar uma coisa que todo mundo aqui conhece. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui, vocês trabalham muito. Dedica muito. Acorda todo dia lá, bem cedo. Podendo ser que depois pegue um transporte público cheio, ou até mesmo pega o seu próprio carro e vai lá no trânsito. E quando chega na empresa, vem já um monte de tarefa, cobrança atrás de cobrança, estresse. E pior ainda é quando você entra num ambiente que é realmente muito tóxico. Aí você chega bem tarde na sua casa. Aí você vai ter que fazer as coisas da casa. Aí acontece. Quando você vai ver o relógio, já passou da meia-noite. E tem que dormir. E quando acorda, praticamente nem dormiu, já começa o ciclo novamente. E mesmo assim, passando anos e anos, vocês não chegaram onde vocês gostariam de chegar. Alguém se identifica? Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é falta de caráter de vocês. Isso aqui não é falta de inteligência. E muito menos falta de esforço. Sabe qual é o problema? O problema, na verdade, é o modelo. No sistema tradicional, ainda tem teto. Você tem limite de ganhos. As promoções são limitadas. Poucas pessoas crescem. E a maioria apenas sustenta o sistema. Como podem ver um vídeo, consegue identificar? O empregado lá trabalhando firme, firme. E o dono entrega um pouquinho de dinheiro lá e o empregado recebe o restinho de tudo. Você pode ser excelente, sabia?
Mas você tem que entender que o sistema ele não permite com que todos avancem. E o que acontece quando você para de trabalhar? Você não ganha mais. A Terra ainda parou. Agora eu quero que vocês mudem um pouquinho o mapa da sua mente. A pergunta errada que as pessoas fazem é: quem trabalha mais? Você acha que quem trabalha mais ganha mais? Senão, acho que todos vocês seriam ricos aqui. Acredito que vocês trabalham muito. A pergunta correta deveria ser: qual modelo permite que as pessoas comuns cresçam? Vocês precisam entender que esforço sem modelo, ele vira cansaço. Pode ser que tenha gente aqui muito cansado já. E já te falei, o problema não é você. O problema é o modelo que vocês estão vivendo. Agora, vamos comparar dois tipos de modelos. Esse é o sistema tradicional, né? Quando alguém sobe, o que acontece? Alguém perde espaço. Vai perder cargo. Crescimento, ele vira uma competição. E lá no topo, o sucesso, ele é a exceção. Somente algumas pessoas só conseguem. Agora imagina um sistema totalmente diferente. Oposto disso. Um sistema onde quando alguém cresce, o sistema todo ele se fortalece. E ensinar as pessoas não vai tirar o seu cargo, não vai tirar seu espaço. E ajudar não vai atrasar ninguém. O que eu estou falando aqui, ele não é um discurso bonito. Eu quero que vocês entendam, isso aqui é uma engenharia de sistema. Como é que a forma que o mundo funciona. Estão vendo ali? Tem vários peixinhos ali que eles também conseguem ganhar de um tubarão. Aí, esse tipo de sistema deu origem à Atomy. A Atomy, ele não cresceu, ele não foi criado para vender muito, vender rápido, ou coisa do tipo. Ele não foi criado para criar promessas. Ele também não foi criado para enriquecer poucos. Ele nasceu de princípios bem simples: qualidade absoluta, preço absoluto e distribuição honesta de renda. Na Atomy, você não começa tentando convencer alguém. Primeiro, você começa consumindo com inteligência. E pode ter certeza, vocês não crescem na Atomy pisando em alguém. Vocês crescem ajudando as pessoas a entenderem o sistema. É simples. Vocês crescem ajudando as pessoas a entenderem o sistema. E por isso, quando você entende o sistema, muitas pessoas comuns, como nós todos, eles conseguem resultados. Não é porque eles são extraordinários. É porque o modelo ou o sistema ele é correto. E trabalhar duro não foi o problema, não. Trabalhar no sistema que é o errado. Esse é o Sr. Hang Park. A visão da Atomy, ela não começou com marketing. Ela não começou com plano. E não começou com dinheiro. Ele começou com um princípio bem simples. E com uma pergunta bem simples, só que muito profunda. Como as pessoas comuns podem consumir melhor e, ao mesmo tempo, ter uma oportunidade justa de crescimento? Sr. Park também deixou assim muito claro: produtos vêm antes do negócio, consumo vem antes do ganho e pessoas vêm antes do sistema. Isso aqui muda tudo, tá? A maioria das empresas de marketing de rede, elas funcionam dessa forma assim. Ela começa com um plano, já chega falando do plano, depois promessa que dinheiro fácil, você vai conquistar tudo, tal. E por último, o produto. Quando você deixa o produto de lado, ele que faz sustentar, eles deixam por último. É o que acontece nas outras empresas. Só que na Atomy ela é totalmente contrário. Ela já começa com qualidade absoluta, qualidade do produto extremamente alta. Segundo, já chega o preço justo, para que todo mundo tenha acesso. Terceiro, ele já procura o sistema honesto de distribuição, que é meritocrático. E só então, no final,
ele pensa em oportunidade. Porque nos outros já é oportunidade, já chega falando de oportunidade. E promessas assim. Promessas até que funcionam. Pode até funcionar, que eu já vi, mas é para poucos. E isso aqui, da Atom, isso aqui é visão de longo prazo. Isso aqui é um pilar inegociável do Sr. Park, que é o fundador. Ele acreditava que produtos de qualidade ruim fazia perder confiança. E produtos muito caros, o que acontece? Ela limita muitas pessoas. E produtos mais ou menos, ela não construía legado. E por isso que a Atom ela decidiu usar a estratégia de produtos de mastige. Mastige é uma junção de palavras de massa mais prestígio. Onde massa é a população em geral, a maioria das pessoas comuns, e prestígio é produto de altíssima qualidade, que seja produto de grife. Adotou essa estratégia para que as pessoas, para manter as pessoas, né, durante décadas. E outro ponto central da visão é que as pessoas não devem entrar para vender. Elas devem entrar porque faz sentido consumir os produtos. Não é para vender. É porque faz sentido consumir os produtos. Quando você sabe que o produto é altíssima qualidade e preço realmente justo, não tem por que não consumir. E na Atom você não precisa ficar estocando muita coisa. Você não precisa ficar empurrando tudo. Ou precisa ficar convencendo as pessoas. Não, você não precisa fazer isso, não. Porque quando o consumo é natural, o sistema vira sustentável. Aí o que acontece quando o sistema vira sustentável? Protege a empresa, protege o sistema e protege vocês, nós, todas as pessoas. Na visão do Sr. Park, ele diz: quando alguém cresce, o sistema não enfraquece. Quando alguém ensina, não perde espaço. Quando alguém entra, ninguém é prejudicado. Isso aqui é totalmente oposto da pirâmide mental. Isso aqui se chama engenharia de sistema saudável. E por isso que a Atom está crescendo em vários países. Hoje já tem mais de 60 países e esse ano ainda vai abrir em mais 10 países. E atravessou crises, até em guerras na Rússia, como, por exemplo, eles dobraram de faturamento durante a guerra. Por quê? Mantém o mesmo princípio desde o início. A Atom ela não cresceu para ser maior. Ela nasceu para ser correta. Dessa forma. E o Sr. Park ele acreditava que, quando o princípio era correto, o crescimento ela via naturalmente. E por isso que aqui, o produto ele vem antes do plano. E o consumo vem antes do ganho. E também pessoas vêm antes do sistema. Isso aqui não é estratégia de curto prazo. Isso é visão. A Atom ela não depende de hype ou modinha. Ela depende de princípios. Obrigado.